Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu entrevisto o Tadeu Câncio Siqueira. Ele que foi aprovado em primeiro lugar no concurso da Prefeitura de Barra Mansa. Oi, Tadeu, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa entrevista. Obrigado. É um prazer poder compartilhar um pouco da minha história aí com o pessoal da LS, né, com os alunos e com quem tem interesse, né, na consultoria também. Muito legal. Tadeu, para a gente começar, né, o nosso bate-papo, se apresenta para a gente, fala um pouquinho sobre você, sua formação, sua idade, de onde você é. Então, meu nome é Tadeu, eu tenho 36 anos e sou advogado, atualmente advogado. Eu me frustrei um pouco com a carreira de advocacia, na verdade, não em si com a carreira, mas com a atividade autônoma, né, por causa da sazonalidade. Eu também não tenho um perfil muito empreendedor, e no momento que eu desenvolvi a carreira, tive mais clientes, tal, fluxo de trabalho, eu vi que não era o que eu queria, estava difícil de administrar, apesar de ganhar dinheiro em alguns momentos, de estar começando a estar bem sucedido, não era o que eu queria, e eu resolvi que eu não ia ser feliz dessa forma. Eu cheguei a ter alguns problemas de saúde por causa do estresse do trabalho e resolvi começar a estudar. Comecei com minha esposa e a gente resolveu que o melhor caminho era realmente eu tentar a carreira pública, né? Fazer um concurso numa área que eu gostasse e que desse uma boa remuneração compatível com o que eu ganhava, ou mais, pelo menos. E eu me interessei pela área fiscal no primeiro momento e resolvi começar. Comecei por conta própria, acho que quase como todo mundo começa. Comprei um curso pela internet, sentava horas e começava ali a assistir a aula, lia os PDFs e fui levando assim durante algum tempo e percebi que não evoluía da maneira correta. Fiz algumas provas e tal, vi que não estava indo muito bem, me assustei quando eu comecei a ter uma ideia do tamanho do conteúdo que era para a área fiscal. Eu comecei um pouco sem a noção exata de onde eu estava me metendo. E aí, depois de uns 6 meses estudando dessa maneira, eu comecei a procurar outras alternativas. Aí vi vários métodos de estudo, através do Instagram, alguns professores que indicavam determinada forma de estudar. Fui pesquisando e tentava adaptar a minha realidade e fiz isso por mais ou menos um ano, pulando de método em método, criando minhas fórmulas mesmo, baixando planilha da internet, tentava organizar da minha forma. E fiz isso de mais ou menos junho de 2019, próximo da prova do ISS Guarulhos, que eu tentei, até junho de 2020, quando eu resolvi entrar em contato com a LS e marquei uma reunião com o Rodrigo Guariento. Eu não sabia que era ele, na verdade, não escolhi anteriormente no consultor, fui indicado para ele, e comecei na LS em 2020. Uhum. Então, você partiu para a carreira pública devido a uma frustração na sua carreira da carreira de advocacia, né? Exatamente. Eu senti que eu não ia ser feliz daquela forma ali, não me adaptei à carreira de uma maneira geral. Eu gosto muito de advogar, eu gosto do direito, mas algumas coisas que vêm junto com essa carreira autônoma, eu não me adaptei. De questão de lidar mesmo com o cliente, com a cobrança de vários lados diferentes, entendeu? Ter que atuar em diversas áreas no início, porque a gente ainda não consegue selecionar clientes, e aí isso fez com que eu ficasse desgostoso da carreira e pensasse em sair, e foi no momento que eu resolvi conversar com a minha esposa, né? A gente decidiu isso em conjunto e comecei a estudar. Me fala um pouquinho dos concursos que você já fez, né? Como é que foi seu desempenho neles? Como é que vem sendo aí o seu desempenho nesses últimos concursos? Nos últimos, desde que eu comecei a estudar. Pode fazer depois um apanhado geral. Eu acho que é interessante falar de todos, né, que você já fez, para a gente ver realmente a sua evolução, né, como é que foi a evolução de lá para cá, desde o início, né, quando você começou. Tá, então, logo assim que eu comecei a estudar, resolvi que ia estudar, abriu o concurso para a Prefeitura de Maricá, para fiscal de tributos lá. E aí foi a primeira prova que eu me inscrevi
e comecei a estudar com foco nesse fisco, né? E peguei todo o edital, distribuí da minha maneira, escolhi um curso pela internet, comecei a estudar por esse curso de uma forma bem amadora mesmo, com qualquer pessoa que está iniciando nos estudos. Peguei o material e comecei a ler por horas, sem uma organização apropriada, estudando com foco nessa prova. E aí, antes que tivesse a prova, saiu o ICMS Porto Alegre, para o cargo de analista tributário e assistente de tributos. E aí eu resolvi me inscrever também. Eu falei, vou tentar e tal. Isso eu estava com 2 meses estudando dessa forma, sozinho. E acabei fazendo essas provas, né? Uma foi em dezembro de 2018, a de analista de tributos do Rio Grande do Sul, e a de Maricá foi próximo, não lembro se foi antes ou depois agora, porque já faz um tempinho, né? E foi um desastre o meu desempenho nas duas. Assim, nessa de analista de tributos do Rio Grande do Sul, eu fiquei em 900 e pouco a colocação. Eu tinha achado que eu estava cobrindo bem a matéria, eu tinha uma falsa impressão de que não era possível alguém estudar todos aqueles pontos que estavam ali. Eu falei, não, eu estudei bastante, acho que vai dar, isso aqui, vou fazer não esperava passar, mas eu achei que eu fosse fazer uma boa performance ali. E performei muito mal, não foi legal. Fiquei em 900 e alguma coisa. Depois veio, antes ou depois foi essa prova de Maricá, e eu fiquei também fora acho que tinha uma discursiva, nem foi corrigida, fiquei em 200 e alguma coisa, fiquei muito distante também, fiquei muito mal. E aí que eu comecei a questionar essa minha forma de estudar, né, meio amadora, achei que aquilo ali não estava certo, comecei a procurar outros métodos ali, mais ou menos naquele momento, mas fui levando dessa forma. Eu pesquisava e continuava estudando do meu jeito e tentava moldar alguma coisinha ou outra, mas não modifiquei completamente o método, não. E aí abriu o ISS Guarulhos, eu me inscrevi também. Aí, para esse, eu peguei tudo que eu podia de material, comecei a pesquisar o que era melhor em cada área ali, fiz um apanhado, comprei uns cursos, estudei tudo que eu podia para essa prova. Dessa forma que errada que eu estudava, né? Sem muita organização e tal. E aí fui para a prova achando que tinha feito um bom trabalho e tal, assim, tinha conseguido dar o máximo que eu podia. E fiz 83% dessa prova. Só que, salvo engano, a nota de corte foi 93%, alguma coisa assim. Minha colocação foi 800 e quase 900. Também não fui bem, e assim, mas eu vi que com esse pouco tempo de estudo, aproximadamente uns 7 meses, que comecei a acreditar que era possível e que eu tinha que ajustar, na verdade, o método. Eu consegui fazer mais de 80% da prova, que era uma meta assim, pessoal que eu tinha, de acertar um percentual acima de 80%. E aí, já estava em meados de 2019, logo depois, acho que a prova foi em maio. Em junho eu comecei a pesquisar mais, a procurar mais sobre métodos de estudo. Comecei a seguir alguns perfis no Instagram que falavam sobre isso. Fui tentando várias formas diferentes. E aí começou o burburinho do ISS São José do Rio Preto. E aí eu comecei a estudar também dessa forma, igual eu fiz para Guarulhos. Estudando do meu jeito, mas tentando dar o máximo, perdendo horas e horas de estudo, me dedicando muito, mas dessa forma errada, sem direcionamento, não dando peso apropriado para as matérias de acordo com a distribuição lá do peso das notas, deixando algumas coisas de fora, e fui fazendo o máximo que eu podia em carga horária, mas sem muita personalização ali no edital. E chegou na prova, também não fui bem, fiz 70 e poucos %, fiquei em 400 e alguma coisa, não lembro agora exatamente, a prova foi em novembro de 2019. Só que um pouco antes de setembro, a minha filha tinha acabado de nascer, eu fiquei um mês mais ou menos sem conseguir estudar nesse período, um mês ou dois, e aí o resultado também não foi legal e eu já estava começando a me frustrar, achando que ia ser mais difícil do que eu estava pensando. Aliás, já tinha constatado que era bem mais difícil do que eu estava imaginando. E continuei nessa de buscar métodos e tal, e não encontrava nada muito apropriado, ou achava que era, aí tentava por 1, 2 meses, aí depois trocava. Aí começava a seguir outro perfil no Instagram, fazer outra coisa, e nesse busca aqui e ali, eu
comecei a seguir um professor que comentou que os primeiros aprovados, os primeiros colocados do concurso que ele passou, que ele é auditor fiscal do ISS São Gonçalo, eram da LS. E aí eu fui pesquisar sobre a LS e comecei a seguir a LS no Instagram no final de 2019 e fiquei acompanhando ali. E vendo como é que era, vi depoimentos de aprovados, tal. Comecei a seguir o Leandro no Instagram também, para ver como é que era e tal, e fui achando legal. Eu estava passando, mas eu não tinha ideia exatamente de como era, e eu estava nesse período que minha filha tinha acabado de nascer, não estava com um ritmo de estudo tão legal, não achei apropriado entrar na consultoria naquele momento. E aí, no início de 2020, eu fiz uma outra prova, foi o ISS São João da Barra, aqui no Rio, uns 300 quilômetros aqui de Niterói, de onde eu moro. E aí, nessa prova também, mais uma vez eu peguei, fiz o máximo que eu pude ali, dei uma distribuída no edital, estudei da minha forma, mas tentei adequar mais algumas coisas, focar em onde eram meus pontos fracos, que eu tinha identificado nessas outras provas, e consegui ir bem, num concurso que apesar de ser um fisco pequeno também, né, assim como Barra Mansa, teve um número expressivo de inscritos, foi algo em torno de 1.200 inscritos, e eu consegui ficar em 13º nessa prova, mesmo estudando sozinho ainda. E eram 9 vagas, fiquei no cadastro de reserva, mas ali eu senti que eu tinha muitos atributos para passar, eu tinha tempo, eu tinha vontade, eu conseguia manter horas de estudo em alto nível, assim, só que eu não tinha direcionamento. Ali eu questionei realmente esse método, fiz um balanço e resolvi que eu ia precisar mesmo fazer consultoria. Mas naquele momento não teve logo em seguida nenhuma prova, pós-edital, eu posterguei um pouco, cheguei a fazer uma outra prova para o ISS de Contagem, em Minas Gerais, passei para a segunda fase, fiquei em 108º, os 300 primeiros vão fazer a discursiva, mas aí logo depois suspendeu por causa da pandemia. E aí eu voltei a estudar sem nenhum propósito, sem foco em nenhum edital. E fui assim até junho e resolvi que era o momento de buscar ajuda e tal, e de buscar direcionamento. Foi quando eu procurei a ALS, agendei uma reunião e fui atendido pelo Rodrigo. E ali as coisas mudaram. No primeiro contato eu já senti assim, que era o que eu estava buscando, entendeu? Passar uma certa confiança pro concurseiro, né? Porque a vida do concurseiro é incerteza e insegurança o tempo inteiro. A gente fica ali sem saber se está fazendo as coisas da forma certa, sem saber que se estuda o tempo suficiente, sem saber que se estuda o material certo. E através da conversa que eu tive com ele me passou como funcionava a consultoria e eu entendi que era realmente o que eu estava precisando, que era um direcionamento não só dentro das matérias do edital, né, dentro do que você precisa cobrir, né, do edital para estar bem preparado, mas também um direcionamento da indicação do melhor material ali naquele momento, do que você deve dar mais atenção, do que você pode, de repente, abrir mão só para um segundo momento no pós. Aquela coisa da experiência e do método da LS, né? A experiência do consultor e a utilização do método ali personalizado para o aluno. Eu senti naquele momento, falei, bom, é isso aqui que eu queria mesmo, eu acho que vai dar certo e tal, e me entreguei de corpo e alma. Eu falei com o Rodrigo, você falar aí, eu vou fazer, vamos lá. Vou topar tudo que o que você propuser, eu tô dentro. E aí ele montou um planejamento mais lento, assim, vamos dizer, né, com menos tarefas inicialmente, para eu ir me adequando. E com menos de 3 meses eu já estava fazendo 25 horas de líquidas, que era mais ou menos o que eu já estava estudando sozinho, mas só que com muito mais qualidade, né, vendo muito mais conteúdo do que eu via, eu perdi muito tempo às vezes voltando no PDF. Eu tinha chegado até esse momento sem um material adequado de revisão, eu tinha algumas coisas grifadas, outras matérias eu não tinha grifo nenhum. Eu não tinha nenhum material de revisão, voltava sempre o material, e ali eu fui adequando e tal, nesse início aí, que foi um pouco menos de 3 meses da consultoria, eu já comecei a organizar. E aí, quando chegou com 3 meses e meio, mais ou menos, eu estava já bem adaptado ao método, veio o edital do ISS Aracaju. E aí a gente conversou, o Rodrigo falou, acho que dá, ele já tinha feito algumas análises de desempenho minha, viu lá como é que estava o percentual de acerto, já tinha passado dos 80%. Aí ele
no consolidado, aí ele falou, pô, eu acho que dá, acho melhor você tentar, vamos encarar aí. Eu falei, não, eu topei. E aí ele me colocou no pós-edital de Aracaju. E aí eu fiz tudo que eu podia da melhor forma que eu pude, entendeu? Eu dediquei todas as horas que eu tinha disponíveis para o estudo, fazia de tudo para antecipar as metas, porque elas vinham com 18 tarefas, eu tentava terminar antes para poder dar tempo de revisar alguma coisa pontualmente, fazer questões por fora e tal. E logo, assim, umas 2 semanas depois, que já estava rodando o pós-edital, saiu o edital de Barra Mansa. Aí eu dei uma olhada, que é aqui próximo também, 2 horas de onde eu moro, eu falei, vou ver como é que é o edital, como é que está aqui a distribuição das matérias, o que eu já estudei, o que eu vou estudar no pós aqui, que eu possa aproveitar. E estava bem encaixado. Era aquele edital bem básico da área fiscal, tinha bem menos matérias do que a Aracaju, e a parte que tinha lá do grosso da matéria, de contabilidade, de direito tributário, entre outras coisas, estava coberta ali pelo que eu ia estudar. Eu falei, então vai dar para aproveitar bem aqui. E eu corro por fora no CTN, né, e no CTM lá de Barra Mansa, e adequar aquele português de bancas que não são tão famosas, que é um pouco diferente da cobrança da SESP, FGV, e a gente precisa se adaptar. Então eu falei, vou correr por fora nessa área aqui e vou focar totalmente no pós-edital de Aracaju, que eu estou me preparando aqui indiretamente. Aí foi assim até novembro, na prova de Barra Mansa. Aí na véspera da prova, eu estava tão na correria com as metas de Aracaju que eu não tinha me dado conta. Eu estava fazendo conta de 5 questões de informática para Barra Mansa. E eu não estudava informática há muito tempo. Eu estava estudando TI, mas não aquela parte geral de informática, que é aquela cobrança padrão antigo, né? E aí, quando eu chego na semana da prova, eu vi que eram 10 questões e eu não tinha estudado nada daquilo ali há muito tempo. Aí E, ao mesmo tempo, eu tinha visto também que o local de prova não era em Barra Mansa, eu teria prova no Rio. Meu local de prova era no Rio mesmo. E aí, o que eu fiz? Como a prova era à tarde, domingo de manhã, eu revisei tudo que eu podia de informática, fiz mais de 100 questões ali naquele horário da manhã, fui da sala de estudo direto para a prova e peguei a parte de informática para fazer primeiro, por ter acabado de revisar, né? E aí saí da prova, achei que tinha ido bem, realmente, tal. 2 dias depois saiu o gabarito, eu fui conferir, consegui acertar todas as questões de informática, né? E só errei uma das específicas. Português, nessas bancas de menos expressão, geralmente é o calcanhar de Aquiles de todo mundo, né? É uma cobrança bem diferente. E mesmo assim eu fui bem também, acho que eu errei 2 questões. 2 ou 3, eu não lembro agora exatamente. E foi o suficiente para eu fazer uma pontuação próxima do máximo. O total da prova dava 58 pontos, eu fiz 53, fiz 90 e poucos % da prova. Aí eu falei, acho que eu tô dentro, 5 vagas e tal, eu fui bem. E fiquei naquela expectativa. Só que o concurso me deu uma prova mais fácil, vamos dizer assim, eu fiquei ainda um pouco inseguro se ia dar ou não. E aí, quando saiu o resultado, eu vi que, realmente, eu encontrei o que estava faltando e essa forma de canalizar todo esse esforço, né, todo esse sacrifício na direção da aprovação foi o maior mérito que eu atribuo à consultoria, foi esse, porque às vezes a gente tem as ferramentas, tem as condições de adquirir os cursos, entendeu? Tem o tempo de estudar, mas não tem a distribuição adequada do seu esforço, você não sabe direcionar o seu esforço para aprovação. E eu atribuo esse resultado a LST me dado essa capacidade de direcionar todo o meu esforço para aprovação. E aí fechou mesmo com chave de ouro. Consegui ficar lá em primeiro lugar, que eu não esperava. Eu até achava que ia passar, mas não esperava que fosse primeiro. E foi um resultado, para mim, memorável. Assim, eu não tinha essa expectativa quando eu comecei a estudar. Uhum. É uma experiência bem vasta, né, em concursos. Você começou lá do 900 e terminou no 01, né? Que bom. Foi uma caminhada bem longa. E tropecei foi crescendo, né? Sim. E os tropeços eu atribuo a essa falta de profissionalismo no estudo, né? Vamos dizer assim. Eu acho que o que acontece hoje no mundo dos concursos, eu sigo estudando, né? O que acontece?
não basta você ter o melhor material, não basta você ter disposição, não basta, de repente, você conseguir estudar por horas. Se você não tiver uma preparação profissional, vamos dizer assim, hoje o concurseiro é concurseiro de carreira. Se não tiver não se profissionalizar, não fizer o que todo mundo está fazendo, a gente não vai, você não chega bem para disputar as vagas, entendeu? De certa forma, vamos dizer assim, a LS ela é a solução para um problema que, de certa forma, ela mesma criou, porque a partir do momento que você cria novas ferramentas de estudo, como a questão da consultoria, e as pessoas que têm condições de se preparar buscam consultoria, os primeiros colocados e a maioria dos aprovados fazem a consultoria. Então, passou a ser um pré-requisito, passou a ser uma parte da preparação. Não tem como você hoje, sozinho, conseguir fazer direcionar o teu esforço, o seu sacrifício para aprovação, concorrendo com as pessoas que estão sendo bem orientadas, bem elaboradas, com um suporte como a consultoria dá, através do data science, através do consultor que já passou por tudo aquilo ali que você está passando, entendeu? Então, hoje, concurso de alto nível, concurso de pouquíssimas vagas, como é a área fiscal, que você tem que estar ali no pelotão da frente para passar, esse suporte da consultoria é essencial. Se você não tiver ali esse direcionamento, essa segurança que a consultoria te passa, o link direto ali com um consultor para você tirar aquelas dúvidas pontuais, para você descarregar a sua insegurança e conseguir buscar ali aquela motivação, conseguir perceber se você está caminhando na direção certa, acho que tudo se torna muito mais difícil. Tem raras exceções, eu conheço alguns concurseiros que conseguem, estão conseguindo bons resultados aí sozinhos, mas são pessoas que não deixam de ser concurseiros de carreira, já foram aprovados várias vezes, já têm cargos públicos, mas estudam há 5, 8 anos, e aí desenvolveram seu próprio método. Agora, para quem quer resultado no médio prazo e em concurso top, né, para ganhar aí 15, 20 mil reais, vai precisar de um suporte em algum momento. Sozinho se torna bem mais difícil. Por mais inteligente, de repente, que a pessoa possa ser, por mais tempo de estudo, por mais que tenha condições de adquirir um material de qualidade, vai fazer falta esse direcionamento, essa segurança que a consultoria passa em algum momento, com certeza. Uhum. Você tocou num ponto muito interessante, né? Porque o concurseiro já tem um trabalho de estudar, você mesmo disse que são muitas matérias, né? Então já tem o trabalho de estudar todas aquelas matérias, aí tiver que ainda procurar um bom material, organizar o seu estudo, o que você vai estudar hoje, o que você vai estudar essa semana, realmente você acaba ficando para trás, né? Porque tem gente que faz um trabalho mais avançado nesse lado, né? E acabam largando na frente. É muito interessante a sua colocação. Tadeu, agora eu vou te perguntar uma coisa. O seu professor orientador foi o Rodrigo Guariento, né? Como é que era a relação entre vocês? Assim, era pelo WhatsApp? Vocês conversavam por e-mail? Como é que era? Desde o princípio foi pelo WhatsApp. O Rodrigo sempre esteve muito disponível, assim, muito solícito. E nunca tive dificuldade para ter retorno dele. Sempre, toda vez que eu falava com ele tinha um retorno muito rápido, qualquer dúvida que fosse. Às vezes eu ficava até um pouco assim envergonhado, inseguro, vou mandar isso aqui, será que não vou incomodar? E é besteira e tal, achava que podia ser uma dúvida menor. Ele sempre respondeu tudo com uma presteza, podia ser a coisa que pudesse parecer mais boba possível. Ele sempre respondia, chegava ali, dava a orientação dele, dava o ponto de vista dele. E fora isso, na questão da organização dos estudos de uma maneira geral, ele foi muito preciso na distribuição das matérias, em entender o meu perfil desde o primeiro momento. Ele sacou as tarefas gradualmente, foi mandando de acordo com o que ele, para sentir se eu conseguia cumprir. A gente aumentou gradualmente o tamanho das metas, até alcançar o pós-edital de Aracaju, que ali teve que aumentar mesmo, é inevitável. E eu acho que foi muito importante porque me deu a calma ali, a tranquilidade para conseguir me adaptar ao método da LS. E, ao mesmo tempo,
eu fui também me conhecendo através da consultoria, porque conforme ele foi dando, de acordo com as análises de desempenho, e conforme eu passava meus feedbacks para ele, e ele explicava como é que as coisas estavam funcionando comigo em determinada matéria, alterando determinados materiais, ou a forma de estudar determinada disciplina, eu fui me conhecendo também. E ali a nossa relação foi crescendo em direção a uma melhor preparação, né, para mim. E, ao mesmo tempo, também fui me sentindo mais seguro em outras coisas. Aí fui largando a mão dele em algumas disciplinas também. Fui, assim, comecei a elaborar em algumas coisas eu comecei a fazer minhas próprias revisões, a separar algumas coisas para fazer por fora, aí dava retorno para ele. Aí depois, na próxima meta, ele já incluía aquilo ali que eu já tinha falado que não tinha ido muito bem, para revisar e reforçar, ou passava na própria análise de desempenho os mais fracos ali para dar uma reforçada, indicava um vídeo, material, um artigo, ou um determinado curso, e eu ia recuperando ali aquelas pontas soltas que tinham ficado na minha preparação anterior, com essas orientações que ele passava a partir da análise, ou a partir do feedback que eu dava. Às vezes eu falava, isso aqui não está entrando, não está dando para eu alcançar dessa forma, eu estou com dificuldade. Aí ele mandava mudar, ou falava, não esquece essa tarefa, faz isso, procura esse curso aqui, assiste esse vídeo. Corre atrás, nessa aqui, por exemplo, vai só para os exercícios, entendeu? Várias orientações, assim, pontos precisos, assim, coisas específicas. Ele teve muita sensibilidade de fazer a observação certa no momento certo ali para adequar. E, como eu disse, acabei me conhecendo melhor também através disso. Eu fui entendendo como funcionava a minha progressão nos estudos. Uhum. Você é advogado, né? Você trabalhou, não sei se trabalha ainda com a advocacia, e eu queria saber se você trabalha, né? Como é que foi para você conciliar o seu trabalho com os estudos? Como é que foi essa rotina, né? No início foi bem complicado, porque eu prestava serviço para empresas, né? Então eu tinha horários a cumprir, às vezes, assim, compromissos de reunião, então alguma demanda de externa mesmo, ou audiência, alguma coisa que eu tinha que estar presente, não tinha como fazer de casa. E aí eu perdi, às vezes, dias de estudo, às vezes semanas de estudo eu perdi no início, quando eu estava sozinho, né, estudando sozinho, por causa do trabalho. E aí eu não tentava repor durante a própria semana, não, porque eu chegava cansado, aí só causava frustração. Então eu tentava evitar ao máximo ou criar expectativas sobre horas de estudo durante a semana, para não bater as horas e ficar me sentindo mal. Então eu evitava criar expectativa em relação a isso, e também não ficava me cobrando muito quando não dava para estudar, entendeu? Eu fazia assim, essa semana foi mais complicada, eu tive que trabalhar, não deu, na semana que vem eu corro atrás, não ficava muito pressionado, não. Mas aí, aos poucos, como eu já tinha feito esse combinado com a minha esposa, tinha resolvido que eu ia estudar, eu fui diminuindo a carga de trabalho conforme dava. Eu não pegava mais cliente pessoa física para fazer processos fora dessa consultoria que eu dava. Aí depois começou a pandemia, né, e algumas empresas também, dois clientes meus romperam o contrato porque já não estavam conseguindo se manter e tal, tinha que cortar custo. Esse custo terceiro geralmente é o primeiro que as empresas tentam reduzir. E aí foi sobrando tempo, cada vez mais tempo. E aí eu consegui estabelecer uma rotina de estudo maior. Eu tento cumprir as minhas horas da manhã. Eu acordo cedo, começo a estudar por volta das 7 horas da manhã, tento cumprir minha carga horária que eu estabeleci, que é no mínimo 6 horas por dia. E depois eu vou para os compromissos do trabalho. Eventualmente, se tem alguma coisa que precise de mim pela manhã, ou uma audiência, alguma coisa que eu preciso estar presente, que eu vá atender, alguma coisa assim, aí eu compenso à tarde aquele horário ali. Ou, se não for possível, eu coloco para frente no final de semana, ou aumento em 2, 3 dias seguintes para poder compensar e cumprir essas 6 horas diárias. Quer dizer, você passou a compensar, né? Você não deixava mais para trás, né? Exatamente.
é porque eu parei de ter compromissos fixos, assim, e comecei a ter realmente mais flexibilidade e mais tempo. Então, eu consegui começar a compensar. E também, depois que eu entrei no ritmo de fazer de 25 a 35 horas por semana, já ficou mais fácil de compensar, né? Porque aí eu já me conhecia bem, já sabia que eu estava ali cumprindo essa carga horária, então não era mais aquela coisa tão sacrificante, esticar mais uma hora e meia no dia para poder compensar o dia anterior. Já dava para eu já fazer isso com mais tranquilidade. E também não me cobrava tanto. Às vezes, assim, se eu fiquei devendo 3 horas da segunda-feira, eu conseguia compensar 1 hora por dia nos dias seguintes e no final fazia minha carga horária. Uhum. Você comentou que no início você quase não fazia grifo, quase não fazia resumo, marcações, né? Como é que foi esse desenvolvimento, né? Preparar o seu material para resumo? Para mim, foi a maior dificuldade da adaptação para a consultoria foi isso, para o método foi esse. Porque eu não tinha material nenhum. Na verdade, eu nunca fui um bom estudante, né? Eu na escola não era um aluno que tirava as maiores notas, não era um aluno que mantinha aquele caderno bem feito, nunca tive essas qualidades. E eu me tornei um concurseiro que não fazia grifo, o que se fazia era muito pouco, não fazia resumos, e ficava confiando só na memória, nas revisões por questão, e voltando no material impresso quase sempre, quando eu gerava aquela matéria, eu voltava do início. E aí eu conversei com o Rodrigo, expliquei para ele que eu estava tendo essa dificuldade e tal, que eu não tinha material de revisão. E aí ele me enviou alguns resumos como exemplo, né, para eu ver como é que as pessoas estavam fazendo, tal, como é que funcionava. Essa questão de botar no Word, né, de pegar, de repente, a dica da tarefa, esqueletar a dica da tarefa no Word e começar a acrescentar ali os tópicos a partir dos comentários das questões, a partir do próprio material do PDF e tal. E assim eu comecei a fazer. E aí eu montei grande parte do meu material no Word em pelo menos umas 5 disciplinas, que eu tinha mais dificuldade no início, que foi em AFO, TI, auditoria e contabilidade. Eu também cheguei a começar a fazer, mas depois eu modifiquei. Depois eu peguei os resumos de aula do curso que eu estava usando e montei e acrescentei os meus comentários, os meus grifos e tal, no resumo do professor. Eu preferia assim porque estava mais completo, o meu sempre tinha uma lacuna. E nessas outras 4 matérias eu fiz. E nas matérias de direito, que eu sentia um pouco mais de facilidade de segurança, eu fiz a mesma coisa, imprimi os resumos do material e acrescentava as minhas anotações ali, conforme eu ia errando as questões, eu acertava com dúvida e tal, eu voltava ali e acrescentava determinada anotação, acrescentava ali o atalho da questão para voltar e revisar, e assim eu fui montando. Aí eu tenho uma apostila grandona impressa desses documentos, dessa parte que eu coloquei no Word, eu imprimi, porque eu prefiro anotar ali, eu não me dei bem com tablet, essas coisas, eu coloco no computador, faço as questões e anoto ali o meu resumo no papel. E algumas outras matérias de direito, por exemplo, direito tributário, eu não tenho um material de revisão, eu gosto de revisar, eu vou nos resumos da aula ali e nas questões, porque eu me dou bem assim, consigo manter o desempenho alto sem material de revisão, muito. Tem um esqueleto, né? Não dá para dizer que não tem, porque você vai ali no resumo da aula, lê ali, vai na dica de estudo que vem da própria tarefa e revisa por questões, mas eu não tenho um material constituído de tributário, por exemplo. E nas outras disciplinas, ou eu peguei o resumo do professor e fiz as minhas anotações, ou eu fiz meu próprio resumo, imprimi e faço minhas anotações em cima do meu resumo também. E conforme eu vou tendo alguma dificuldade em determinado ponto, eu vou ali, acrescento a explicação, entendeu? Eu vou adicionando ali para ir matando os erros, né, aos poucos. Uhum. Agora, nessa sua caminhada, qual foi a matéria que você teve mais dificuldade, né? E o que você fez para melhorar o seu desempenho nela? Para mim, a mais difícil de todas é TI. Eu tenho muita dificuldade ainda, porque eu acho esses conceitos de governança de TI muito parecidos, aí tem vários
são vários padrões ali de boas práticas, que você, às vezes cai uma questão cobrando um, você acha que é o outro. Eu tenho uma dificuldade enorme ali em me situar dentro da matéria, ainda tenho. E o que eu tenho feito é focar muito nas revisões, eu sempre tento melhorar o meu material de revisão, como eu falei, eu fiz através do Word, acrescentei algumas coisas de resumos de aula, e faço todas as anotações possíveis. Toda vez que eu faço questões, eu acrescento alguma coisa, algum ponto ali para tentar sanar ao máximo e deixar o meu material bem feito mesmo. Estou caminhando, não cheguei no percentual que eu gostaria ainda, mas assim, a direção que eu tomei para resolver esse problema com TI é melhorar cada vez mais o material de revisão e fazer muitas questões. Acho que as questões são essenciais, não tem como ficar bem preparado em nenhuma disciplina sem fazer muitas questões. Verdade. Aquelas análises de desempenho da ALS, né? Você comentou que você preenchia, né? Até o Rodrigo te orientava através dela. O que você achou dessa análise? Te ajudou de alguma maneira de ver como é que estava o seu desempenho perante os outros alunos também? Então, eu achei que é o ponto forte aí da consultoria, tanto para o aluno quanto para o professor orientador, eu acho. Porque se você preenche ali e mantém o seu desempenho atualizado, vai aparecer ali os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? Então, o consultor vai ter como saber aonde que ele precisa ali reforçar a tua direção, e ao mesmo tempo você fica ciente de que em ponto você está, te traz aquela segurança do que você está fazendo. Porque a partir do momento que você consegue ver ali que o seu desempenho na média, na mediana, acima da média e tal, consegue saber que você tem uma evolução, você vê o seu desempenho melhorando durante o período que você está ali na consultoria, você consegue ver, dar concretude ao estudo, né? É tão abstrato você sentar na frente do computador por horas e estudar e só contar as horas e não saber em que direção você está caminhando. Quando você olha ali a análise de desempenho, através do relatório que a gente consegue alimentar no sistema, e vê que existe uma evolução, você está aumentando a carga horária de estudo, você está aumentando o seu percentual de acertos, você consegue identificar seus pontos fracos, eu acho que é fundamental. Aí te dá a segurança de saber onde você está, saber se você está indo na direção certa, e dar as ferramentas para o professor orientador adequar as metas ao que você precisa. E eu recebi, ao longo da consultoria, acho que eu estou na 44ª tarefa, ou terceira tarefa, agora eu não lembro. Meta, desculpa, né? 43ª meta. Eu já recebi, pelo menos, acho que por volta de 10 análises de desempenho, eu acho, do Rodrigo. E não teve nenhuma que não tenha servido para melhorar em algum ponto. Todas as análises vieram com alguma coisa assim que eu consegui aproveitar. As dicas ali do ponto de melhoria naquele intervalo de 4 tarefas, de 4 metas geralmente, né, que são as análises de desempenho, sempre a observação era pertinente, era alguma coisa que eu conseguia aproveitar para melhorar, para sanar algum ponto, coisas que talvez sozinho eu não identificaria. Uhum. Agora, Tadeu, nessa sua vida de concurseiro, você teve algum momento aí que você pensou em desistir da carreira pública? Se eu disser que eu não pensei, eu vou mentir. Eu pensei, mas assim, nunca foi um pensamento assim, sério, né? Nunca foi uma coisa assim, sentar e refletir assim, tá na hora de desistir. Nunca foi assim. Já passou na minha cabeça assim, poxa, eu fiz um planejamento inicial achando que 1 ano e meio de estudos ia ser suficiente. Quando esgotou esse prazo, eu pensei, realmente veio na minha cabeça, será que é isso mesmo? Será que eu busquei a alternativa certa? Será que é para mim? Refleti assim, isso por alguns minutos, mas aí tinha uma tarefa para fazer, eu não podia ficar perdendo tempo, né? E aí eu segui em frente. Mas teve alguns momentos de desânimo, sim, mas se eu dissesse que eu realmente pensei, ponderei desistir, eu ia estar mentindo. Mas passa pela cabeça, sim. Uhum.
Você teve o apoio da família? Sua esposa, você tem filha pequena, né? Como é que foi aí encarar a vida de concurseiro, estudar para concurso com filha pequena? Você teve o apoio da esposa? Tive muito apoio. Eu só não. Aí que tá, né? De repente eu nunca poderei desistir, nunca levei a sério tomar a desistência como uma opção, justamente pelo apoio que eu sempre tive. Minha esposa topou desde o início, ela fechou, desde o momento que a gente definiu que eu tinha que seguir outro caminho, que a advocacia não ia dar para mim. Ela topou e me deu todo o suporte que era possível ali no momento. A minha filha nasceu no meio dos estudos e quase um pouco antes da pandemia começar, em setembro. Eu tenho um filho mais velho de 10 anos também, que, coitado, sofreu muito com isso, porque eu ficava muito ausente ali, mesmo estando em casa, a gente estando junto ali, eu não dava aquela atenção necessária, né? Ainda não dou, eu sigo estudando, né? Então, foi bem difícil. Cheguei a estudar com minha filha no colo, ela botava no sling, amarrava ela em mim assim para estudar, porque ela era pequenininha. Durante a pandemia, não tinha como sair para a sala de estudo, para lugar nenhum. Era nós 4 em casa, eu estudando do jeito que dava. E o fato de eu não ter me cobrado, não ter criado expectativas, acho que foi importante para eu também não ter ponderado desistir nesse momento. Eu ficava sempre muito grato pelo que eu consegui. Consegui estudar 3, 4 horas hoje. No dia seguinte estudava 2 horas. Que bom, estudei 2 horas. Era sempre a vitória do dia, era um dia de cada vez. E aí foi o jeito de levar, mas eu sempre tive muito apoio da minha esposa, do meu filho, principalmente, coitado, porque ele sofreu muito com essa ausência presente ali minha, entendeu? Meus pais também sempre me apoiaram muito. Meu pai chegou a viajar comigo para fazer prova algumas vezes. Sempre tive muito apoio. Ai, que legal, muito bom. Tudo facilita, né, quando a gente recebe o apoio. Quando Sem tem dúvida. gente ali nos bastidores, né, ajudando, segurando a barra. Eu acho que não vou dizer impossível, né, mas é muito difícil seguir nessa vida de concurseiro se não tiver apoio. Sozinho é muito difícil. Uhum. Agora, quando você estava estressado, né, cansado dos estudos, você tinha alguma tática para reduzir o estresse? O que você fazia, né, para reduzir o estresse? Quando eu achava que eu estava no limite, quando eu acho que eu estou no limite, na verdade, eu tiro uns dias, assim, eu faço uma pausa de 3, 4 dias. Eu sei que não é aconselhável, né? Todo mundo fala que mais de 2 dias já é assim o limite, já você pode perder ali o hábito. Mas como eu estou estudando já há 3 anos, eu comecei a me conhecer, então eu sei que eu consigo voltar numa boa e eu sei quando eu estou precisando. E às vezes eu já notei que eu chego no meu limite. Se eu mantiver essa carga de 30, 35 horas por semana, por 3, 4 meses, aí já começa a chegar no ponto assim de estafa. Aí eu tenho que dar uma pausa mesmo de mais de 2 dias para conseguir recuperar. Quando chegou a véspera da prova de Aracaju, que acabou sendo suspensa, né, que eu tinha feito todo o pós, na sexta-feira, quando a gente descobriu que não ia ter prova, no sábado, na verdade, ali eu resolvi tirar também, que eu estava bem estressado, estava no limite, não estava conseguindo mais, eu cheguei a tirar mais de 10 dias. E aí, quando voltei bem melhor, foi até engraçado, coisas que eu estava achando que eu não ia chegar bem na prova, algumas matérias assim, que eram até coisas simples, mas que eu tinha negligenciado em algum ponto antes da consultoria, como análise de demonstração contábil em contabilidade. Eu achei que eu estava muito mal, achei que, vou chegar nessa prova de Aracaju e não vou conseguir estar bem, uma coisa simples que eu podia ter matado antes, mas por ter pego no pós, eu acho que não vai dar. A primeira tarefa que eu peguei, a primeira coisa que eu peguei para fazer depois, que tinha alguma coisa de análise de demonstração contábil, depois dessa pausa, eu fiz com muita tranquilidade e eu achava que eu não estava preparado. A pausa fez até bem, parece que organizou algumas coisas na minha cabeça e aí eu voltei com mais disposição e tal, e consegui manter esse ano todo, praticamente, eu estou conseguindo manter a carga horária muito alta. Eu estou chegando perto das 40 horas semanais aí, batendo assim bem próximo, 35, 37, conseguindo manter um nível muito bom depois dessa pausa de descanso. E até agora eu ainda não senti necessidade de dar outra pausa dessas, assim, mas se for o caso,
eu sei que 3, 4 dias já consegue recarregar bem minhas energias e botar a cabeça no lugar. Uhum. Para manter o foco, né? Na pandemia deve ter piorado bastante. Você que tem um filho de 10 anos, né? Tem uma pequenininha. Como é que foi para você? O que você fazia? O que você faz para conseguir se manter focado nos estudos? Se tranca no quarto, coloca fone, como é que é? Então, durante a pandemia, era do jeito que dava. Eu estudava com desenho animado ligado na sala, eu estudava no quarto do meu filho, na escrivaninha dele, com minha filha circulando ali próximo, com o carro novo passando na janela na rua ali, alto, com tudo quanto é tipo de coisa para atrapalhar, eu convivi durante esse período da pandemia, porque eu não tinha como sair para estudar. Eu tinha que estudar em casa, eu estudava do jeito que dava. Não era tão proveitoso, né? Assim, perdia muito em qualidade, mas foi bom para eu aprender a manter a concentração. E aí, quando começou a abrir, né, depois da pandemia, por volta de agosto, por aí, eu voltei para a biblioteca, se eu não me engano, da universidade que tem próximo aqui de casa. Não sei, acho que não cheguei a voltar para a biblioteca, não, minto. Em agosto, eu continuei estudando em casa, assim, em outubro, eu comecei numa salinha de estudos, que tem próximo de casa. Aí as coisas mudaram completamente. A qualidade de estudo melhorou muito, porque eu conseguia me concentrar. E aí, às vezes, o período que eu levava para fazer 4, 5 horas de estudo, eu levo a metade, eu consigo fazer as 6 horas que eu preciso em bem menos tempo. Se eu ficar 7 horas e meia, 8 horas na sala de estudos, eu faço as 6 horas de estudo diárias que eu preciso. Mas não comecei assim, óbvio, né? Hoje eu consigo, mas depois de trilhar todo esse período aí de dificuldade para conseguir me concentrar, para ter um local apropriado, eu acabei desenvolvendo essa capacidade de me concentrar e aí hoje eu consigo fazer em curto período de tempo, eu consigo cumprir minha carga horária. Dando ali alguns intervalos, em 7 horas e meia, 8 horas, eu faço as 6 horas de estudo. Uhum. Me fala um pouquinho assim da importância, né, de ter um acompanhamento durante o pós-edital para concurso. Então, eu acho que eu nunca teria conseguido sozinho estudar com a intensidade que eu estudei nesse pós-edital que eu fiz de Aracaju. Assim, durante o pós-edital, chegou um momento que eu me questionei assim, eu falei, eu acho que eu estou atropelando as coisas, tá muito rápido, eu estou pegando muita coisa ao mesmo tempo, tal, 18 tarefas, coisas longas, outras pequenas, muitas questões. Parecia que eu não ia assimilar as coisas com a intensidade do pós-edital. E eu ainda estava tentando acelerar para poder sobrar tempo para pegar algumas coisas por fora de Barra Mansa e fazer revisão assim por minha conta do que eu tinha mais dificuldade. Então eu ficava condensando muitas coisas, fazia às vezes 4 tarefas por dia, tentava apertar o máximo para sobrar tempo. E parecia que as coisas não iam entrar na minha cabeça, que eu não estava assimilando tudo ali. Só que no fim das contas, depois que eu rodei tudo e chegou na prova de Barra Mansa com o resultado que eu tive, e no início desse ano, que eu vi o meu consolidado no relatório de desempenho, finalmente sair e encostar nos 90%, eu vi que aquela intensidade funciona. E eu não teria conseguido criar uma rotina de estudo sozinho, com essa intensidade, com essa quantidade de coisas, assim, e tão precisa como é com o suporte da consultoria. Eu acho que o principal ponto do pós-edital da LS é esse. É conseguir fazer a gente girar todas as matérias que estão no edital de uma forma intensa e em um curto espaço de tempo. É aquela coisa que a gente às vezes faz, assim, de ter que ficar selecionando muito o que vai estudar, porque eu tenho um prazo ali exíguo para a prova, e a consultoria consegue colocar tudo ali. Entra tudo no pós-edital. A gente tem que se virar para cumprir as metas, óbvio, tem que correr atrás, mas não passa nada batido. Tem uma coisa ou outra que vai ter um peso menor, obviamente, porque a prova, as questões não valem todas, não tem todos o mesmo peso, tem coisas que têm que ser priorizadas e outras que não devem ser vistas com a mesma qualidade de outras,
mas você vê tudo e de uma forma muito intensa. E para mim foi o grande diferencial. Como eu disse, durante o pós, parecia que as coisas não iam, se encaixar, estava muito rápido, muito acelerado, mas eu mesmo estava me exigindo muito para apertar o conteúdo no menor tempo possível para sobrar tempo para outras coisas. Mas, no fim das contas, funcionou muito. Eu senti a diferença logo depois que eu voltei dessa pausa que eu dei no finalzinho do ano, de 10 a 15 dias. Quando eu voltei, meu estudo era outro. Uma gama de coisas que eu estava ainda travado, que eu estava montando meu material, ficaram prontas ali. Entendeu? Entraram na minha cabeça ali, nesse pós-edital. Uhum. Qual plataforma de questões você usava, né? Você usa ainda, que você continua estudando, né? Eu uso o TEC. Para mim é a melhor mesmo. Acho que onde tem mais comentários, acho que são as melhores funcionalidades também. É mais simples de usar. Consigo montar meus cadernos de erro lá. Outra coisa que eu acho que foi uma dica essencial, né, da consultoria, uma coisa que funciona muito mesmo, muito, para a gente sanar a dificuldade, são os cadernos de erros que eu aprendi a fazer, o Rodrigo me ensinou a fazer, me orientou a fazer, as tarefas vêm sempre com isso, da gente favoritar as dificuldades ali e os erros, e depois voltar nesses cadernos para resolver, porque como são muitas matérias na área fiscal, às vezes a gente acha que não vai conseguir salvar todos os erros ali no material, às vezes a gente acha que eventualmente alguma hora você vai voltar naquele ponto ali e vai conseguir sanar naquela dúvida. E sozinho, fazendo dessa forma, a gente infelizmente não consegue. Às vezes você vai ficar lidando com algumas falhas de conteúdo que você tem de aprendizado durante muito tempo. E o caderno de erros resolve isso de certa forma, porque chega um momento que você vai voltar ali tantas vezes naquelas questões que o que não entrar na cabeça, porque você realmente entendeu, você vai decorar, aquilo vai aparecer na sua mente de alguma forma, você vai internalizar aquele conceito ali, aquela coisa que você teve dificuldade a partir desse caderno de erros. Uhum. Agora, como é que era a sua relação com as redes sociais, né? Você fechou as redes sociais? Você conseguia lidar numa boa? Como é que era? Eu acho que eu aprendi a lidar com uma boa. No início me atrapalhava. Porque antes de eu começar a estudar, eu fui um grande procrastinador. Né? Então, no início dos estudos sozinho, me atrapalhava bastante. Eu não contabilizava horas líquidas, então eu estava ali estudando, aí eu olhava alguma coisa no Instagram, eu olhava no Facebook, perdia a concentração, para voltar demorava, e eu não tenho ideia assim, do quanto isso me atrapalhou no início, justamente para eu não contabilizar as horas líquidas. Aí, conforme foi passando, teve determinados momentos assim que eu deixava de lado, aí às vezes comecei a desligar o telefone e tal, mas aí quando eu comecei mesmo a pegar o ritmo de estudos, conseguir me concentrar por longos períodos, assim, já estava estudando uma carga horária razoável por dia, eu comecei a conseguir ignorar o celular do meu lado, mesmo com notificação e tal, deixava ali. E eu geralmente faço períodos assim de 1 hora e meia de estudos, aí dou uma pausa de 10 minutos. Então, aí quando eu dava pausa, eu olhava ali o que era e tal, depois colocava o celular no lugar. E cronometrando as horas de estudo no telefone, a maioria das vezes. E aí, mais 1 hora e pouca, 1 hora e meia, parava novamente, olhava ali as redes sociais, olhava qualquer coisa eventualmente, parava outra vez. E hoje funciona assim. Eu estudo com o telefone do meu lado, não me atrapalha, não. Eu até, aquele momento assim, se eu tiver quando a gente está mais arrastado na rotina ali, tá difícil estudar, não tá com muita concentração, eu me forçava assim, não, vou cumprir aqui 1 hora e meia, depois de 1 hora e meia eu vou poder olhar o telefone. Aí dava um certo estímulo, né? Terminar essa 1 hora e meia aqui, vou estudar. Aí me dava aquele prêmio ali de 10 minutos olhando o telefone. Depois eu desligo de novo, põe de novo de lado e volto a estudar e faço isso até terminar a carga horária. Hoje eu lido bem, mas no início eu tive um pouco de dificuldade sim em administrar. Uhum. Mas eu acho que para quem tem filho em casa e está estudando, o celular é muito fácil de lidar, né? Era o último problema. Era a coisa mais irrelevante. É o mais fácil. Ô, Tadeu, me fala uma coisa.
quando você ia fazer a prova, né? Quando você vai fazer a prova, como é que fica seu emocional? Você fica nervoso, ansioso, não dorme direito? Não, não costumava ficar nervoso, não. Porque eu não estava preparado, né? Então, acho que quando você tá ali naquela fase de meio de estudo, você não se sente pronto ainda, não batia, não sentia nada. Eu ia muito tranquilo. Mas agora, nas últimas provas que eu fiz, assim, principalmente que eu me cobrando um pouco mais, mesmo nessa de Barra Mansa que eu passei, eu já fui mais um pouco assim intenso. Eu cheguei no dia assim, um pouco mais preocupado e tal. Cheguei a levar uma cópia do Código Tributário de lá para dar uma lida assim antes da prova começar, coisas que eu não fazia. Mas assim, perder completamente a tranquilidade, não dormir, não. Eu fico um pouco tenso, mas é nada que chegue a me atrapalhar, não. Você tem o costume de revisar em véspera de prova? Eu estudo geralmente até a véspera. Só se for um local de prova mais distante, assim, de casa, que às vezes se eu chegar, como foi São João da Barra, que eu fiz em janeiro do ano passado, eu não consegui estudar na véspera, porque na véspera eu fui para lá, porque a prova era de manhã cedo, aí cheguei lá, fui descansar e tal, não olhei nada. Mas se eu tenho oportunidade de estudar na véspera, eu estudo sim. Vejo alguma coisa ali, principalmente essas coisas que são mais decorebas, né? Parte de legislação, algum ponto assim específico, eu dou uma olhada assim. Uhum. Para essa prova que você passou em primeiro lugar, né, para a Prefeitura de Barra Mansa, como é que estava a sua confiança para essa prova? Você foi confiante? Então, eu fui justamente porque eu estava nesse ritmo do pós-Aracaju e eu tinha visto que eu tinha estudado muito mesmo, eu tinha visto tudo que estava ali no edital dessa prova, que era menor do que o edital de Aracaju. Eu só tinha realmente insegurança na questão de português, nas questões de português, e na parte de informática, porque eu não sabia que eram 10 questões, eu estava lidando como se fossem 5, mas eram 10. E aí eu fiquei um pouco inseguro assim na véspera, eu falei, pô, na sexta, né, antes da prova no domingo, eu falei, pô, não estou sentindo firmeza aqui nessas matérias. Não sei como é que eu vou fazer e tal. Aí na semana da prova, eu consegui fazer todas as questões que eu encontrei de português da banca. Fazia 30, 40 por dia, consegui fazer todas que tinham no TEC dessa banca, eu fiz. E ainda fiz de algumas outras bancas parecidas. E como a prova foi à tarde, eu já tinha até falado aqui no início, eu consegui revisar toda a matéria de informática de manhã, antes da prova. Eu acordei cedo, fui para a salinha, estudei por umas 4 horas antes da prova, só informática, fiz mais de 100 questões da própria banca e de bancas assim parecidas, que eu tenho um nível de cobrança parecido. E quando cheguei para fazer a prova, abri o caderno e fui direto para as questões de informática. E aí acertei todas. Uhum. A LS Concursos, ela oferece uma estratégia para o dia da prova, né? Ela envia para os seus alunos, são dicas na hora de resolver as questões, no controle de tempo. Eu queria saber se você chegou a usar essa estratégia, ou se você já tinha uma estratégia própria para fazer a prova. Então, eu recebi a tarefa com o roteiro de prova, né? Para o pós de Aracaju, que acabou não tendo a prova. Aí eu dei uma olhada ali, vi que tinha muita coisa que era pertinente, só que algumas outras coisas, assim, por exemplo, a ordem da prova, eu já preferia fazer de outra forma. Aí eu passei isso para o Rodrigo, e aí a gente foi debatendo ali, ele foi falando, perguntou como é que eu me sentia, se já tinha feito de determinada maneira e tal. As questões de matemática, por exemplo, às vezes demora um pouquinho mais de tempo. Eu preferia deixar para o final, porque eu consigo fazer a parte de direito e português rápido. Eu tenho um tempo de prova legal, então eu prefiro, como sobrava tempo, eu deixava para o fim para não ficar encucado, então de repente errar alguma coisa, caiu a motivação ali, a moral na hora da prova. E aí eu fiz uma adaptação do roteiro de prova que foi enviado para a minha realidade. Eu e o Rodrigo, a gente conversou, aí ele concordou com algumas coisas que eu coloquei, deu outras dicas também, aí eu criei a minha forma de fazer a prova. Mas eu usei algumas coisas assim do roteiro. Uhum. Agora me conta uma coisa, o que você sentiu quando viu o seu nome ali na lista dos aprovados, ali em primeiro lugar no concurso? É muito gratificante, né? Acho que é a melhor sensação que tem, porque
realmente ver que tudo que você está fazendo, todo o esforço, todo o sacrifício que as pessoas que estão ao seu entorno estão fazendo, todo o tempo que você faltou ali, que você deixou de dar atenção à sua família, às pessoas que gostam de você, valeu a pena, né? É gratificante dessa forma. Coroa demais o nosso sacrifício, né? E também vem para dar aquele gás, né? Aquela motivação para seguir em frente e também é uma forma de você corresponder ao apoio, né? Ao incentivo das pessoas que estão próximas de você, porque elas vêm ali, elas se sentem também prestigiadas, porque sabem que o sacrifício que elas fizeram ali no seu entorno também surtiu o resultado, né? Teve efeito. Uhum. Fazendo uma retrospectiva, olhando agora, fazendo uma análise, né, da sua preparação durante todo esse tempo, você consegue identificar alguma coisa que você tenha feito errado, que você hoje se arrepende, faria diferente? Tem muitas coisas. Por exemplo, não ter um material de revisão desde o início, não ter buscado formar isso de alguma forma. E é fundamental ter um material de revisão, porque hoje, quando você vem as tarefas do nível avançado, experiente, a gente precisa, às vezes, fazer uma revisão rápida. Se voltar no material, não dá para fazer, entendeu? Fica impossível. Só a revisão remissiva por questões também não é tão eficiente, porque ela vai cobrir só o que as questões conseguiram identificar ali. Se mudar alguma coisa no padrão de cobrança da banca, vai ficar de fora. Então, eu acho que ter feito material de revisão, ter feito mais questões no início da preparação. Eu demorei um pouco para fazer algumas questões, para começar a fazer questões de algumas disciplinas. E ter buscado uma orientação para os estudos, não digo desde o início, assim, porque a gente começa meio perdido mesmo a estudar para o concurso. Mas no momento ali que eu identifiquei que é simplesmente sentar na frente do computador e ler o PDF, assistir aula de um curso não era o suficiente, se eu tivesse procurado ali a ELS, de repente eu teria abreviado o meu tempo de estudo. De repente não, com certeza teria abreviado. Já teria a formada base que eu tenho hoje com menos tempo. Uhum. Você indicaria a LS Concursos para quem está em busca de uma carreira pública? Sem dúvidas. Aliás, eu indico sempre, toda vez que alguém comenta alguma coisa comigo, como é que você estuda? Você faz o que com isso? Eu sempre falo, eu faço consultoria. Eu acho que hoje é essencial. Como eu disse no primeiro momento, não digo para todos os concursos, de repente tem alguma outra carreira que dê para a pessoa administrar, de repente se for algum concurso com menos matérias, a pessoa sozinha estudar e organizar seus estudos, entendeu? E conseguir no médio prazo ser aprovado. Mas especificamente para a área fiscal, com a quantidade de disciplinas que tem, eu já cheguei a rodar mais de 21 matérias, acho que chegou a 21, se eu não me engano, a última vez que eu contei aí, tinha algo em torno disso. Sozinho, você criar uma forma de distribuir essas matérias por peso, identificar os assuntos ali mais pertinentes, fazer a quantidade de questões suficiente, determinar isso, saber montar um pós-edital sozinho é muito difícil. E, voltando a falar, né, como eu disse, é um problema que a solução que a ALS dá para esse problema é uma solução que é criada pela própria consultoria hoje. Todo mundo que faz consultoria é aprovado nas primeiras vagas, não tem jeito. Então, se a gente quer ter um diferencial, hoje deixou até de ser um diferencial, eu acho que é básico você ter uma orientação para os estudos, porque sozinho fica muito difícil. E a ALS já é comprovadamente a melhor na área fiscal, sem sombra de dúvida. Então, não tenho como não indicar. Realmente o que falta para você ser aprovado quando você chega no ponto que o que está fazendo diferença é a organização, é o direcionamento. Uhum. Vamos fechar agora com um conselho, né? Que conselho você poderia dar para aquelas pessoas que ainda estão tentando, que não alcançaram a aprovação e que estão iniciando, né, o estudo também? O que você poderia deixar de conselho para esses concurseiros? Não desistir. Acho que é o fundamental. Ter paciência, né?
é um processo de autoconhecimento, estudo para concurso. A gente começa de uma forma e vai se transformando ao longo da caminhada, então tem que ter paciência e persistência, e muita disciplina, né? E faz parte da persistência não desistir. É possível, eu acho que eu sou uma grande prova de que é possível, porque, como eu disse, eu nunca fui um bom aluno, tive dificuldade em várias matérias, e para superar, o básico é não desistir. Se não desistir, uma hora você vai chegar, e uma hora as coisas vão funcionar, você vai conseguir entender ali o conteúdo, ou a matéria que você tem dificuldade, as adversidades vão ficar pelo caminho e você vai chegar. Uhum. Tadeu, antes da gente encerrar, eu gostaria de te dar os parabéns, né, em nome de toda a equipe da ALS, pela sua aprovação, pelo primeiro lugar, dizer que a ALS se encontra feliz pela sua aprovação. Eu acho que todos nós, né, já que lutamos juntos, né, tá ali como uma família, a gente torce junto e a gente vibra junto também quando vocês alcançam, né, a aprovação. Parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço, na verdade, o trabalho da ALS foi fundamental, fez toda a diferença para mim. Eu quero te agradecer também, né, a entrevista, por ter compartilhado com a gente a sua experiência nos concursos, ter contado, deu várias dicas aí para quem tá nessa vida ainda lutando. Agradeço mesmo, valeu. Foi um prazer. Obrigado a vocês aí também pela atenção e pela cordialidade. Bom, gente, a nossa entrevista termina aqui, né? Para você que está nos assistindo. Uma frase que a gente sempre termina e que é verdadeira, que até o Tadeu mesmo comentou e tem muito sentido, é que para passar em concurso público não basta estudar muito, né? Precisa estudar certo, os materiais certos, né? Focado, disciplinado. Então é isso. A gente fica por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau.